Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Por isso vamos declarar: Tu és maior, Tu venceste a morte. Vamos declarar: a morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino,
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome De de Jesus. Jesus. Aleluia. Teu nome é poderoso. Mais forte esse aplauso. Esse nome está acima de toda doença, de toda dificuldade. Amém. Ao sentar, diga a pessoa do outro lado: o nome de Jesus é poderoso. Amém. Quero te convidar a abrir a Bíblia em João capítulo 20. Vamos ler do verso 1. Perdão. João capítulo 10. Só corri 10 capítulos. Do verso 1 ao verso 5. Depois do verso 27 ao 29. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Digam todos: ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Mesmo capítulo, verso 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Diga a pessoa do outro lado: Deus quer que você aprenda a discernir a sua voz. É uma experiência muito importante na vida do cristão e de qualquer pessoa, independente do tempo de fé que esse cristão, este homem, esta mulher tem. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Receber dele aquela orientação clara, objetiva e direta para cada situação e circunstância da nossa vida. Precisamos ouvir a voz de Deus, porque além de nos dar direção e orientação clara e objetiva, a voz de Deus, a orientação de Deus nos dá força para vencer. A palavra diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra lhe dá livramento, lhe dá vida, lhe dá
salvação. E para continuar nesses dias de hoje, que não são dias fáceis, nem para pai, nem para mãe, nem para filho, né? Não importa a idade, a função, o trabalho, a escolaridade, o curso que você está fazendo ou já fez, todos nós precisamos, de uma forma ou de outra, estar bem perto desse relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, ouvindo a sua voz, para continuar lutando, tendo orientação clara, objetiva, receber força e também ser consolado em momentos que precisamos ser consolados. Há pouco estávamos orando por os pedidos de oração, e eu tirei um pedido de oração de dentro daquele envelope. Nós vamos continuar orando por esses pedidos de oração. E tem um pedido muito interessante, quero incluir ele dentro da pregação. Nos momentos difíceis, Deus fala conosco. Aqui diz: meu Deus, por favor, me responde. Esta luta que eu estou tendo já faz mais de 20 anos. Eu não vou dizer nome, nada. Essa luta que eu estou tendo já faz mais de 20 anos. Hoje eu peço e estou escrevendo isso aqui com lágrimas de tristeza, diz essa pessoa. Mas um dia vou escrever com lágrimas de alegria. Por que ela disse isso? Porque ela citou um texto bíblico. E é isso que nos faz vencer, não importa quantos anos, a luta está aí. A dificuldade está aí. O desafio está aí. Ela diz: na tua palavra está escrito. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, que nos orienta, nos dá força, graça, direção, sabedoria, consolo. A tua palavra diz, ela diz aqui: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a palavra de Deus diz para todos nós: se concordarmos a respeito de alguma coisa, Deus é fiel para nos responder e nos atender. E nós concordamos essa noite que esses 20 anos parem e que esta resposta venha na vida desta pessoa. E que Deus cumpra a palavra dele. O choro pode durar, mas a alegria vem. E nós profetizamos em nome de Jesus que a alegria chegou nesta casa, nesse coração. É muito importante aprendermos a ouvir a voz de Deus. Estava meditando sobre isso, e eu senti no meu coração de tirar um pedido de oração. E eu fui alimentado com a palavra que esta pessoa colocou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: na hora da dor, que palavra você está ouvindo? Na hora da dificuldade, a voz de quem você está escutando? É muito importante isso aqui. Hoje em dia há muitas vozes nesse mundo, gente. Vamos citar algumas delas que estão aí. No meu tempo de menino e de juventude, havia horóscopos apenas no jornal. Hoje tem horóscopo por tudo que é lado na internet. Tem gente, por incrível que pareça, ouvindo voz de horóscopos, ouvindo voz de adivinhos. Tem gente fazendo isso, de cartomantes, necromantes, de tarô, disso e daquilo. Mas essas não são a voz de Deus. A voz de Deus, ela não é uma voz de engano e nem de morte. A Bíblia diz bem claro: o que não entra pela porta do aprisco, este não é o pastor, ele é o ladrão e o salteador. Esta é a voz do ladrão.
o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele quer roubar o teu coração. Mas eu declaro nesta noite que os teus ouvidos são fechados para ouvir o que não é de Deus, e você vai ouvir a voz de Deus. Vai ouvir esta voz clara, audível, mansa, suave, que diga para a pessoa do outro lado, e esta voz, diga a pessoa do outro lado, vai te trazer direção, proteção e solução. Diga direção, proteção e solução. Digam todos, a voz de Jesus traz solução, proteção e direção. É uma voz de vida, não é uma voz de morte, é uma voz de vitória. E eu libero esta voz dele sobre a igreja essa noite, sobre a tua vida. E esse ambiente onde tem vozes negativas, onde tem pessimismo, onde está operando o medo e a morte, a voz de Jesus dissipa. Disse Jesus, Lázaro, nós cantamos aqui hoje à noite, Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro veio para fora. Diga a pessoa do lado, a voz do Senhor é audível. Olha o verso 3 do capítulo 10 que nós estamos lendo. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Diga, é uma voz audível. Diga, é a voz de alguém que me conhece. Me chama pelo nome. Eu venho aqui nesta noite para te dizer, Jesus Cristo é o bom pastor, e Ele sabe o que você precisa, e Ele está atuando para te dar resposta. A única coisa que você tem que fazer é você acreditar nele, querer Ele e dizer, eu não vou mais ouvir outras vozes, eu vou ouvir a voz de Jesus na minha vida. E olha que interessante, as ovelhas ouvem a sua voz, identificam a voz. Se você tem algum passarinho em casa, ou algum cachorro, algum gato, ou quem mora em um lugar onde tem outros animais como cavalo, vaca, ovelha, boi, é uma coisa impressionante isso. Os animais identificam a voz do seu dono, gente. Ouvem a sua voz. Se você é ovelha de Jesus, você vai seguir a voz dele. Depois, o verso 4 diz, de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Diga, eu declaro nesta noite, que nesse mundo cheio de vozes, eu vou reconhecer a voz do meu bom pastor, e eu vou seguir a voz dele. A Bíblia fala da história de um homem, chamado Elias. Quando ele fugia de Jezabel, se escondeu numa caverna, e diz as escrituras que Deus falou com ele, e a voz de Deus foi audível, clara e nítida, mas também foi uma voz mansa e delicada. E aqui é uma coisa muito interessante que Deus quer falar comigo e contigo nesses dias. Sexta tarde estávamos aqui e Deus nos trouxe o texto bíblico de Marta e Maria, quando Marta convidou Jesus para jantar, comer na sua casa. Não lembro se era janta ou almoço, mas para comer na sua casa. E diz que Marta viu a necessidade e começou a fazer a comida, porque Jesus estava ali, os seus discípulos, então alguém precisava trabalhar. Mas diz a Bíblia que Maria, sua irmã, se colocou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos.
ouvir a sua voz. Só há uma maneira de ouvir uma voz mansa e delicada: quando tem silêncio. Em sossegardes, em descansardes, está a vossa salvação. Por isso que Jesus sempre ensinou os seus discípulos e nos ensina nos dias de hoje: não deixem a ansiedade, os problemas, a perturbação criar um vulcão, criar um temporal no interior que vai roubar vocês de ouvir a minha voz. A única maneira de ouvir a voz mansa e delicada de Jesus e seguir a Ele é descansando nele e dizendo: eu não quero esse barulho do mundo, eu não quero esse barulho das preocupações, eu não quero esse barulho das incertezas, eu não quero esse barulho das dificuldades. Por isso que a Bíblia diz: eu conheço vocês, conheço a fraqueza que vocês têm, mas uma coisa eu ensino a vocês: lancem sobre mim todo o barulho de vocês, toda a agitação de vocês, e assim vocês vão estar ouvindo a minha voz. Deus é um ser que sempre falou ao homem desde a criação. Deus, Ele tem um prazer tremendo de se relacionar com o homem. E eu acho incrível que quando Cristo se encontra com a mulher samaritana, em João capítulo 4, uma das maneiras como Ele se revela para aquela mulher é que Ele conversa com ela. Ele tem uma conversa com ela. Mesmo ele sabendo que ela não ia dar atenção para ele, porque os samaritanos não se davam com os judeus, ele teve uma conversa. Por quê? Porque ele tinha uma intenção: eu vou conversar com ela porque eu quero chegar no coração dela. Eu quero manifestar para ela que eu tenho uma vida diferente do que ela tem vivido, e que o meu amor é maior do que as falhas que podem haver na vida dela. Foi assim comigo, foi assim contigo. Um dia nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e a voz mansa e suave de Deus, um texto da palavra, uma pregação, um vídeo que assistimos, um culto que fomos, Deus captou o nosso coração. Aquela palavra entrou lá dentro e falou conosco. Mas não pode ser apenas um momento. Nós temos que andar todo dia ouvindo a sua voz. Pergunte para a pessoa que está ao lado: você tem gastado tempo parado para ouvir a voz de Deus? Se nós não gastamos tempo para ouvir a voz de Deus, nós não vamos obedecer a Deus. A Bíblia fala de 2 filhos que um pai chamou e disse: olha, venham cá, façam isso, 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 isso. E um disse: aham, vou fazer. E o outro não deu nem bola. Mas que depois um deles parou e disse: não, esse negócio é sério, eu tenho que escutar, eu tenho que ouvir. O que a Bíblia ensina a nós como filhos de Deus? Em muitos capítulos do livro de Provérbios: filho meu, inclina para mim os teus ouvidos. Filho meu, dá ouvido aos conselhos do teu pai, da tua mãe. Não prevaleceram no deserto, não venceram, porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Deus deu a palavra, mas não foi acompanhada de obediência, não foi acompanhada de fé. Diga à pessoa do outro lado: gaste tempo na presença de Deus. Abra o teu coração, e Deus vai abrir o teu entendimento, e você vai ouvir e obedecer a voz de Deus. E o que essa voz traz para a minha vida e para a tua vida? Aqui está bem claro: direção. Para este o porteiro, verso 3,
As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz, orienta, dirige, traz direção. Digam para todos: o ladrão, o mercenário, é aquele que quer destruir, matar, roubar. Mas o bom pastor, ele quer dirigir a minha vida. Diga, ele não quer ser um tirano sobre mim. Ele quer que eu voluntariamente me entregue a ele. Eu acho interessante o que o pastor de ovelhas, Davi, falou sobre, no Salmo 23, sobre, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Interessante, ele decidiu: eu quero que Deus seja o meu pastor. Decida-te nessa noite e diga: eu quero que Jesus seja aquele que seja o meu pastor, que vai me conduzir como pai, como esposo, como profissional, como mãe, como esposa. É alguém que vai me levar às águas, vai me levar ao alimento, vai me trazer segurança. O pastor é aquele que tem interesse, cuidado pela ovelha. Mas como que ele faz isso? Através da sua voz. Através da sua voz. Vivemos num mundo em que muitas vezes nem as autoridades são respeitadas. Porque existem os sinais do trânsito para ter a direção. Por que um policial tem um apito? Porque aquele apito, dependendo como ele apita, ele está transmitindo um comando, ele está transmitindo uma direção, algo para ser feito. Quem já passou um sinal vermelho e ouviu um apito e não viu que guarda estava ali? Hoje eles não apitam mais, só pegam a tua placa e depois vem aquela coisinha pelo correio. Não com foto não, mas vem ali os pontinhos. E alguns lugares tem até foto. Eu acho interessante, eu não sei como eles são tão bons nisso. Eu não estou reclamando, mas eu acho incrível isso, a evolução tecnológica. Que sai a placa à frente do carro e o teu vidro sai escuro. Diga a pessoa do outro lado: se você não quer ter fotos do céu com multinhas para a tua vida, escute a voz de Deus todo dia. Hoje eu fiquei abismado com uma notícia que eu vi, fiquei apavorado. Lá em Rio Grande, que aconteceu numa igreja, eu fiquei extasiado. O pastor foi licenciado depois de anos no ministério. Gente, quando eu comecei a ler as acusações, eu nem vou citar, e eu fiquei pensando: meu Deus, o homem pode fazer o que ele quer aqui na terra, mas quando ele comparecer diante de Deus, não vai ser a justiça dos homens, não, vai ser a justiça de Deus. Naquele dia, nós vamos ouvir: entrem, ou não conheço vocês. Vocês falavam do meu nome, vocês fizeram um monte de coisa, mas eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Vocês não deram ouvido à minha direção. Vocês fizeram o que vocês quiseram. Vocês acharam que a igreja era de vocês. Vocês acharam que o dinheiro era de vocês. Vocês acharam que vocês podiam enriquecer em cima do dinheiro da igreja. Vocês acharam que vocês eram dono de tudo. Sinto muito. O que tu fez na terra não foi a minha igreja. Tchau. É inevitável. É inevitável. Nós vamos comparecer todos. Diga para a pessoa do outro lado: melhor é eu começar a discernir a voz dele aqui.
Diga: Deus quer te dar direção na tua vida. Se você tem ouvido uma voz que está te levando para o mal, para a destruição, para o pecado, esta voz não é a voz de Deus, não. Não é a voz de Deus, não. As ovelhas de Jesus nunca vão ouvir uma voz para levar de Jesus à destruição, para o mal, para o pecado, para a desobediência. Eles sabem discernir a voz do seu pastor. É uma voz que nos guia, nos dirige, que nos corrige. Amém, queridos? Amém mesmo? O melhor amigo não é aquele que bate no ombro, que dá um beijinho do lado e diz: ah, tá tudo bem. Não, o melhor é amigo que... A Bíblia diz que é melhor as palavras duras de quem ama do que o beijo do falso. Meu pai teve 4 filhos homens. Graças a Deus que ele foi firme. Ele chamou cada um de nós. Foi sério conosco. Quando nós casamos, ele chamou cada um de nós. Ele disse: ó, o pai de vocês não teve a oportunidade que vocês tiveram na vida. Vocês sabem, eu deixei Santa Cruz do Sul, deixei a mãe de vocês e vim em Porto Alegre e pensei que eu podia tocar a vida sem ela. E eu aprontei para ela no passado, mas eu não era cristão. Quando eu me converti, passei na frente de uma igreja, estavam cantando foi na cruz. Quando eu vi, eu estava lá dentro da igreja. Quando eu vi, eu estava na frente arrependido. Quando eu vi, eu estava diante da mãe de vocês pedindo perdão pelos meus pecados. Mas vocês nasceram lá cristão, vocês não apronte para a mulher de vocês. Que legal. E às vezes, né, a gente chegava num sítio, chegava meio tarde, ele olhava: mas onde é que tu andava, rapaz? Diga: é melhor a sinceridade de quem ama do que o beijo do traidor. Que tipo de amizade você quer? A voz de Jesus é essa voz mansa e tranquila, que não vai passar a mão por cima, mas que vai nos dizer a verdade. Amém, irmãos? Amém mesmo? Quantos querem continuar ouvindo essa voz? Então a voz que leva para o pecado, para a desobediência, para o erro, para a destruição, não é a voz do bom pastor, não. Diga, pergunta a pessoa que está do lado: que voz você tem dado ouvido nesses dias? Tem sido a voz que conduz para o mal, para o pecado, ou a voz que dirige a tua vida para o bem, que te afasta do pecado? O que diz o Salmo lá? Como poderá o homem, o jovem, guardar puro o seu coração? Ouvindo, considerando a palavra do Senhor. O que diz lá o outro texto de Timóteo? A palavra do Senhor é útil para corrigir, educar, transformar, ensinar, formar no caminho de Deus e para nos deixar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou. Ele sabe da minha fraqueza, da tua fraqueza, mas aquele que se entrega a Ele como seu bom pastor, vai ter alguém cuidando e zelando dele todo dia. Todo dia. Me chama a atenção essa questão de que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. É alguém que nos ama. João 10, 28, o que diz ali? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém será arrebatado da minha mão. Diga: a voz de Deus é uma voz que salva, que dá vida eterna. Não vai permitir que a tua vida pereça, que os teus negócios pereçam, que a tua saúde pereça, que os teus filhos pereçam. Não, a voz de Deus é uma voz abençoadora. Ela está na minha vida e na minha casa, e através dessa voz eu sou mais do que vencedor. Amém, queridos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Preste atenção nisso, gente. Faz 20 anos que essa pessoa está sofrendo. Oh Deus, obrigado porque tu deixou tirar esse negócio ali daquele envelope.
Faz 20 anos que essa pessoa está sofrendo. E ela está ali agarrada na palavra de Deus. O choro pode durar uma noite. Pô, a noite dela está durando 20 anos. Mas a alegria vem pela manhã. Nós vamos ver esta pessoa subir aqui em cima e testemunhar. Não sei quem é, mas eu creio que Deus já fez. Diga a pessoa do outro lado: a voz de Deus traz salvação. Hoje em dia tem muita voz aí prometendo salvação, gente. Tem. Na internet, na televisão. Hoje tem gente prometendo que tu vai ser salvo pela prática de boas obras. Hoje tem gente prometendo salvação, né? Tu vai morrer, mas tu vai voltar, tu vai ter... Tem gente prometendo salvação através até de seres extraterrestres. Tem tudo isso na internet. Tem gente prometendo, se você se concentrar aqui você vai ser salvo. Por meditação. Você pode ouvir a voz de quem já morreu e você vai ser uma bênção e ajudar essa pessoa. Tem gente prometendo salvação por isso. Mas a Bíblia é muito clara: não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser através do nome de Jesus Cristo. Diga: a salvação verdadeira existe em Jesus. Quem aqui já teve práticas de religiões e Deus tocou e você entendeu a voz dele e foi liberto? Levanta a mão. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Deus é fiel. Tem muita voz de mentira e de engano nesses dias. Muita. Mas a voz de Jesus, o nosso bom pastor, anuncia que a salvação está exclusivamente e unicamente em ouvir a Ele, obedecer a Ele e seguir Ele fielmente. O que diz João 14,6? O que diz ali? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Diga a pessoa do lado: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Guarda esta palavra no teu coração. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Verso 33. Digam todos: assim diz Deus para mim nesta noite: aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que aconteceu quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria e Lázaro já estava morto? Jesus disse: se creres em mim, verão a glória de Deus, se você acreditarem na minha voz. O que aconteceu quando Jairo estava chegando em casa? E as pessoas vieram dizer: Jairo, desiste, já morreu teu filho, tua filha já morreu. O que disse Jesus para ele? Jairo, não dá ouvido à voz das circunstâncias, não dá ouvido à voz das situações difíceis. Eu estava lendo um artigo sobre o crente e as doenças. E o irmão estava dizendo
Não deixe de ir no médico. Vai. E se ele der um diagnóstico, depois que você tiver o diagnóstico, que você sabe o nome da enfermidade, você sabe onde está a dor, aí sim você vai começar a exercer a fé, começar a declarar: certamente Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Existe uma voz muito grande, além da voz de Jesus, que concorre com a voz de Jesus todo dia, que é a voz da nossa razão, a voz das circunstâncias, a voz dos incrédulos. Não adianta mais, Jairo. A voz daqueles que só choram, mas não dizem nada de fé pra gente. Tem a voz daqueles que só querem o mal da gente. Tu não tem mais solução, tu não tem mais saída. Eu vim aqui nessa noite para dizer que todas essas vozes estão desfeitas em nome de Jesus Cristo. E se Jesus pôde salvar aquele homem no último momento da vida dele na cruz, muito mais interessado Ele está em te ajudar e te salvar, porque você ainda tem muitos anos pela frente. E eu vim aqui nesta noite para te dizer: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Peça perdão pelos teus pecados. Abandone toda voz que não é a voz dele, e diga: eu quero te dar ouvidos a partir de hoje, porque tu és o único caminho, a única verdade, a única vida, e fora de ti não tem salvação. Deus quer que você tenha segurança, salvação, proteção, direção, tranquilidade, nada mais, nada menos do que paz. A Bíblia diz que Jesus chegou no meio deles e disse: paz seja convosco. Estavam tudo apavorado, trancado. Jesus ressuscita e vem e chega no meio deles. Naquela hora em que você pensa: eu vou fugir, eu vou me isolar, não vai ter mais saída para esse negócio. Não, ali eu quero dizer para ti: perto está o Senhor, daquele que invoca o seu nome. Aquele que me invocar vai ser salvo e vai habitar tranquilo e seguro. Você está ouvindo uma voz hoje que está dizendo para ti: eu te ajudo, te sustento. 3 semanas atrás me pediram, como sempre pede para os pastores, para ir no hospital orar por uma pessoa. Cheguei na UTI, ali no Regina. Era tubo por tudo, aquele homem. E eu conheci ele era forte, grande, ele estava fraco, osso e pele. Me veio uma voz de Deus, me disse claramente: chega no ouvido dele e diz isso pela fé. E eu fui lá no ouvido dele, e eu disse o que Deus mandou dizer: morte, sai da vida dele. Vida, entra nele agora. Sai, morte. Hoje ele ganhou alta e foi para casa. Não tem voz melhor do que essa. Não tem voz melhor do que essa. Quando eu estava ali entrando naquela UTI, eu me lembrei de um livro que eu li uma vez. Não foi um livro, foi uma pregação que eu assisti de um pregador da Índia.
que ele passava na frente de um terreno grande e lindo e orava dizendo: Deus, eu quero esse terreno para uma igreja. E aí um dia chamaram ele para orar por um homem que estava morrendo no hospital. Ele não sabia, mas o homem era o dono do terreno. Ele não sabia de nada. E disse que quando ele chegou ali para orar para aquele homem, eu me lembrei dessa história quando eu ia entrando naquela UTI. Deus ia falando do meu espírito. Ele ordenou que a morte fosse embora e que a vida entrasse. E aquele homem foi curado e voltou a si. E quando aquele homem saiu do coma, ele disse: eu quero conhecer a pessoa que mandou sair da morte. O cara estava em coma, desenganado, dado como morto. Chamaram o pastorzinho. E aí ele chegou e sentou. E o homem disse assim: tu chegou na hora certa na minha vida. Eu estava indo, bem assim o homem disse, eu estava indo para um lugar tão terrível. Era tanta treva. Era um lugar de tormento. Umas trevas horríveis. Era muita dor e sofrimento. E quando eu estava quase chegando lá, eu ouvi uma voz que disse para mim: morte, sai, volta à vida. Naquele momento uma força me arrancou daquele lugar. Esta é a voz de Jesus, que está aqui hoje à noite dizendo: filho, Ele sabe o nome. O bom pastor conhece o nome e as pessoas. O teu filho é arrancado da noite, das trevas, do vício. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga a pessoa do outro lado: não desista. Não dê ouvidos à voz da circunstância, das situações. Curva a tua cabeça e dê ouvido à voz de Jesus. Ele te ama. Ele tem o melhor para ti. Ele está aqui. Ele está aqui. Ore agora e creia que a voz dele está vindo sobre a tua vida. E lançou-lhes a palavra, diz a Bíblia. Lançou-lhes a palavra, diz a Bíblia. E eles foram curados. Lázaro vem para fora. Assunto que essa pessoa já considerou morto. Eu declaro a voz de Deus soprando agora e a vida entrando nessa situação. Em o nome de Jesus Cristo. Câncer, Cristo te destruiu naquela cruz. Sai desse corpo, câncer. Asma, bronquite, sai em nome de Jesus. Palavras de uma mãe, de um pai que foi lançado sobre ti, de dor, de frustração, de tristeza, sai em nome de Jesus. Deus, lança a tua palavra sobre esse assunto que parece que não tem mais volta, humanamente falando. Em o nome de Jesus. Poder da palavra de Deus agora. Disse Deus: haja luz e houve luz. Aí está, o poder da palavra está vindo sobre essa situação, essa circunstância. Milagres acontecem, soluções acontecem. Tem pessoas saindo da morte para a vida agora. Epilepsia, demência, loucura, deixa, doenças neurológicas deixam esta pessoa. Doença nos músculos, nos nervos, nos tendões, artrite, artrose, bursite, reumatismo, varizes, problemas no coração, no pulmão, nos rins, no cérebro. Deus, tu pode restabelecer alguém que teve um derrame, um AVC. Levanta esta pessoa com saúde plena e total. Ah, poder no nome de Jesus. Recebemos, mas há uma voz suave e doce dizendo: venha, vem me seguir. Se você quer seguir a Jesus, levanta tuas mãos onde tu estás. Eu oro por ti nesta noite. Eu oro por ti nesta noite. Levanta tuas mãos.
Com a tua mão erguida, diga: eu recebo nesta noite salvação, perdão dos meus pecados, cura, milagre. Tu estás aqui. Oh, uma unção de milagres aqui. Diga, você que levantou a mão, diga: eu creio que esta voz da minha vida destrói com o meu passado de trevas, de mentira e de engano, e que a partir de hoje Jesus é meu bom pastor e eu tenho vida através dele. E em nome de Jesus, essa vida entra em ti agora. Vida, paz. Tu está recebendo paz. Paz. Uma paz invade teu coração. Jovem, rapaz, menino, menina, senhor, senhora, uma voz invade teu coração. Assim diz o Senhor para ti: essa situação que tu está não é o fim, eu estou mudando a tua história hoje à noite. Agora, em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, eu te trouxe aqui hoje à noite porque eu te amo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chegou na tua vida, diz o Senhor. 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 Chegou agora, 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 agora.